Fala, Luiz, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá tudo tranquilo Tudo aí? tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Manda um beijo na Elisa, na família toda aí, bom te ver. Também na sua Abraço. também, meu caro. Obrigado. Vem cá, Tudo nesse tranquilo. ano esquisito que o Congresso, né? O Congresso Europeu virou Congresso online. Aliás, eu tô achando que nunca mais teremos congressos, meu amigo. Já foi conversado sobre isso. Essa aglomeração toda vai demorar. O último congresso em Paris tinham 30 mil congressistas. Então. Salas monstruosas. Isso daí Eu acho realmente que vai demorar muito para isso. duas coisas vão se somar. Efeito da pandemia e a hora que a indústria farmacêutica descobriu que economizou um dinheirão sem fazer um congresso desse tamanho, entendeu? Aquele negócio de todo mundo ter que viajar, pagar hotel para muita gente, fazer Meu estandes amigo. milionários, meu irmão. Quando eles É. fizerem a conta de quanto saiu baratinho esse congresso virtual, nunca mais eles vão gastar dinheiro daquele jeito, cara. E o questionamento é se o Congresso, o ano que vem vai ser em Londres. Já estão questionando se o Congresso vai realmente acontecer. É, Pelo menos com a forma que acontecia até então, eu acho que vai ser um pouco diferente, né? eu acho até que a gente pode caminhar para um modelo talvez híbrido, né? Onde se já É. tenha já vinha acontecendo a abertura dos congressos científicos, a disponibilização dos conteúdos, enfim, por um preço mais razoável, e agora foi de graça. Então dá para descobrir que vai dar para todo mundo assistir, né? É. Agora vamos Acho que falar é isso. desse tema que eu acho que é um tema que nos congressos de cardiologia cada vez mais cresce, né? American College do ano passado, o ESC, que é o europeu do ano passado, American Heart do ano passado, os últimos congressos que a gente teve presencialmente, né? O ACC desse ano já foi virtual, né? A relação entre doença cardiovascular, morte por doença cardiovascular e o diabetes. A gente teve um trabalho importante apresentado nesse congresso, queria que você falasse para a gente dele. Existe uma simbiose muito grande entre hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia e, consequentemente, doença cardiovascular. Antigamente, as pessoas morriam muito por infarto agudo do miocárdio. E com a evolução da medicina, as pessoas têm morrido menos de infarto. E, consequentemente, a gente começa a ter as complicações das pessoas que sobrevivem aos infartos. Cada vez mais a gente tem um grau de insuficiência cardíaca, de complicações do diabetes, devido à evolução da doença. O que chamou a atenção no congresso do ano passado, em Paris, foi a apresentação de um trabalho que mostrou que, pela primeira vez, um remédio usado para o diabetes estava interferindo na evolução dos pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo no grupo que não era diabético. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Luiz, você não pode sequer estudar uma medicação para o diabetes que não tem impacto na mortalidade cardiovascular. Qualquer remédio que for lançado nos próximos anos para diabetes, ele tem que ter desfecho cardiovascular. Tamanho a importância do diabetes na mortalidade cardiovascular. Então, existe uma classe de drogas chamadas SGLT2, que é uma classe de drogas que inclui aqui no Brasil a dapaglifosina e a empaglifosina, que é muito usado hoje, que é uma droga que tem um impacto cardiovascular tão favorável que nos pacientes diabéticos que têm um risco um pouco avançado, que têm um risco maior de doença cardiovascular, a recomendação é já usar essas medicações, mesmo nas fases iniciais de doença. Tamanho é o benefício na redução da mortalidade. Ano passado, no Congresso de Paris, eles lançaram a medicação que é a dapaglifosina, no impacto cardiovascular, e esse ano agora, no Congresso Virtual de Amsterdã, eles lançaram com a empaglifosina, e mostrando que o impacto foi verdadeiramente importante na redução da mortalidade cardiovascular, tanto para a empaglifosina, tanto para a dapaglifosina, mostrando que essas drogas realmente vão ser usadas não só nos pacientes diabéticos, mas também vão ser usadas agora nos pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo nos pacientes que não são diabéticos. Isso é muito interessante, porque eu acho que é importante, o nosso público aqui é misturado, tem muita gente da área de saúde, mas tem muita gente que não é, entender que o diabético, a doença causa um impacto muito grande na qualidade de vida dele, com a evolução dela. Mas o que
o que causa a morte do paciente diabético, basicamente, é a doença cardiovascular, nas suas manifestações todas, né? É mais ou menos isso. O paciente diabético, ele morre de doença cardiovascular ou de doença aterosclerótica, seja paciente com acidente vascular cerebral, um aneurisma da aorta ou a doença cardiovascular. A maior causa de amputação no mundo é pelo diabetes, pela arteriopatia pelo diabetes. Então, a abordagem do paciente diabético tem que ser um pouco mais agressiva. O grande problema do diabetes, como a hipertensão, são doenças silenciosas. E elas detonam o organismo durante anos, durante décadas, completamente assintomático. Quando o paciente começa a perceber sintomas relacionados ao diabetes e à hipertensão, lá se vão 20 anos, e aí o negócio está um pouco tardio, a abordagem desse paciente passa a ser tardia. Atualmente, o diagnóstico do diabetes são 3 critérios importantes. Primeiro, hemoglobina glicada igual ou maior do que 6,5. Todo paciente com hemoglobina glicada igual ou maior do que 6,5 é igual a diabetes. Paciente com uma glicose de jejum acima de 126 num jejum de 12 horas é praticamente paciente diabético. Até então, esses eram os 2 principais critérios diagnósticos. Ainda tem o teste oral de tolerância à glicose, quando você faz um teste oral que tem uma glicemia de maior de 202 horas. Cada vez mais, as pessoas estão tentando fazer novos critérios e principalmente incluir o teste oral de tolerância à glicose no diagnóstico precoce de diabetes, para a gente tentar reduzir um pouco a desgraça que é a evolução do diabetes e da hipertensão na doença cardiovascular. Porque a gente tem todo o complexo da doença diabética, né? Do diabético, que envolve a questão, a lesão das artérias do olho, levando à cegueira, a lesão dos vasos periféricos, levando à amputação. E tem que saber, o Brasil, você falou do número de amputações, o Brasil é um país que não está em guerra no mundo, que é campeão mundial de amputações. Porque se você for contar nos Estados Unidos, você tem os veteranos de guerra, que sofrem amputação traumática, os acidentes, enfim. Mas o Brasil não. O Brasil consegue ser campeão de amputações por diabetes no mundo inteiro. E a gente tem, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, metade dos diabéticos não sabe que é diabético. Esse é o problema. É extremamente grave. Outra coisa que um ouvinte aí comentou em relação ao pré-diabetes. O problema é o seguinte, a glicose ela é fundamental, mas a glicose tem que estar dentro da célula. A glicose vai fazer mal quando ela está no vaso sanguíneo, fora do ambiente celular. Então, as lesões do diabetes já começam a acontecer mesmo antes do diagnóstico de diabetes estar estabelecido. Os pacientes que têm o que a gente chama de disglicemia, que são glicoses limítrofes, glicoses com uma hemoglobina glicada acima de 5,8 até 6,4, que ainda não tem o diagnóstico de diabetes, esses pacientes comprovadamente já apresentam manifestações cardiovasculares e de lesões no endotélio dos vasos, que é a membrana que envolve os vasos, mesmo sem diagnóstico de diabetes. Por isso a importância cada vez mais a gente dá o diagnóstico cada vez mais precoce para a gente começar a tratar. Quando eu digo tratar, não necessariamente é com remédios, mas o paciente diabético tem que ter uma mudança de hábito alimentar, tem que ter uma mudança de perfil de peso, tem que ter uma atividade física como parte do tratamento e depois de um determinado tempo, em alguns pacientes, a gente realmente vai ter que começar a tomar remédios para a gente tentar prevenir esses efeitos do diabetes a longo prazo. E lembrar que agora a gente já tem essas medicações mais novas, né? E a proposta delas, até para simplificar, queria que você falasse um pouquinho sobre esses medicamentos inibidores da SGLT2, é justamente que o paciente possa, vamos dizer assim, otimizar o seu funcionamento celular, né? Duas coisas. Em relação às novas abordagens do diabetes, 2 classes de drogas são muito
são as mais modernas e estão usadas atualmente. São, como você falou, são os inibidores da SGLT2. Elas têm uma ação de inibir a absorção de glicose, porque quando a glicose entra no rim e vai passando pelos túbulos, ela vai sendo completamente reabsorvida e a gente, em condições normais, a gente faz xixi sem glicose. Quando você usa essas drogas, ela impede a absorção dessa glicose, fazendo com que você jogue a glicose pela urina. Então, a urina dos pacientes que usam essa classe de drogas sai uma urina mais doce. Isso até no passado eram os critérios do diabetes. É quando você fazia xixi e acumulava formiga no seu xixi. Isso era um critério de diabetes, porque acima de 200 a glicose sai na urina. Então, essas drogas inibindo essa reabsorção de glicose faz com que a glicose saia. E, ao mesmo tempo, a glicose, quando desce no rim, ela puxa água. Então, um dos mecanismos de ação dessas drogas para os pacientes com insuficiência cardíaca, elas têm um efeito diurético, porque ela, à medida que inibe a glicose, ela joga a glicose na urina, você urina a glicose e, ao mesmo tempo, puxa água. Essa é a classe de drogas da SGLT2. E você tem também os agonistas do GLP-1, que é mais ou menos de duas classes de drogas. Você tem os inibidores da DPP-4, que é vildagliptina, sitagliptina, e tem os pacientes que usam as drogas injetáveis, que é a liraglutida, semaglutida, que tem o efeito de incretina, aumentando a sensibilidade e aumentando a produção da insulina, fazendo que a glicose não só caia, como ajudando também na perda de peso, que é fundamental na redução e no controle da glicose. Porque lembrar que o diabético, como ele fica com açúcar sobrando, entre aspas, esse açúcar vai ter que ir para algum lugar, né, cara? Além de lesar os vasos, ele vai acabar sendo acumulado com gordura dentro do corpo. Em relação à metformina, o comentário é o seguinte: a metformina, durante muitos anos, durante décadas, foi a principal droga para o início do tratamento do diabetes, principalmente nos pacientes que apresentam resistência à insulina, que é aquele nome que a gente dá nos pacientes que nos primeiros anos que eu tenho alteração no metabolismo da glicose, que você não tem ainda uma hemoglobina glicada de 6,5, ou tem uma glicose em jejum de 125, mas apresenta alterações no metabolismo da glicose. Nesses pacientes, a gente dá o diagnóstico ou do pré-diabetes, ou da resistência à insulina, ou dos pacientes que têm o que a gente chama de disglicemia. A droga é metformina. Só que no Congresso Europeu do ano passado, já está mudando um pouco essa abordagem. E a recomendação dos pacientes que entram num quadro de pré-diabetes, mas já tem um fator de risco de doença cardiovascular, seja nos pacientes coronarianos, os pacientes já têm um grau de aterosclerose e tem um risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, a gente precisa começar drogas com um resultado mais favorável, que são essas drogas mesmo nos pacientes no pré-diabetes. Só respondendo às perguntas do colega. Em relação às alterações renais, existem vários trabalhos mostrando que essa classe de drogas é favorável à glicose, favorável à insuficiência cardíaca e também favorável à função renal. A gente sabe que hoje o principal fator de risco para levar um paciente para a hemodiálise é o diabetes. Numa doença de microcirculação, ele vai lesando os vasos do rim e lesam o diabetes. Então, essas drogas também melhoram a função renal e nos pacientes pós-cirurgia bariátrica. Um percentual significativo dos pacientes acabam retornando ao quadro de diabetes. Lembrando o seguinte, só lembrando, uma vez dado o diagnóstico de diabetes, esse diagnóstico é permanente para o resto da vida. Mesmo que você consiga, no futuro, através de redução de peso, fazendo atividade física, mudando o padrão alimentar, você não necessariamente precisa tomar remédio em algum momento da vida. Mas o diabetes, uma vez presente, sempre vai estar. O Tidu está perguntando se ele quer saber se disglicemia é a mesma coisa que, no caso, eu vou traduzir o que ele perguntou, que é a hipoglicemia. Não, não é isso, é o contrário, Tidu. Ela tá mais alta, mas ainda não em níveis de diabético. Esse prefixo latino de dis significa que não está normal. Dislipidemia é quando os lipídios não estão legais. E na disglicemia é quando sua glicose não está legal.
Então, realmente, você vai ter um padrão alterado do metabolismo da sua glicose, mesmo em relação ao controle da glicose. Entendeu? A Elisa quer saber se saiu alguma coisa no Congresso com relação à Covid-19 e coração. Eu acredito que tenha saído sim, eu ouvi algumas considerações sobre essas consequências, né? O que tem se falado muito duas coisas estão acontecendo, Luiz. O que a gente sabe é o alto teor trombótico, né? A gente sabe que os pacientes com Covid, por vários fatores, eles têm uma tendência maior à trombose. A gente tem visto episódios de embolia pulmonar com frequência, pacientes com infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda. Então, os pacientes que estão Covid positivo, principalmente os pacientes que internam, que são pacientes mais graves, eles têm que ter uma abordagem na profilaxia de trombose venosa profunda. Então, essa trombose venosa também é no leito coronariano. Então, a gente viu pessoas que evoluíram com infarto agudo do miocárdio em vigência de Covid. E o maior problema do Covid que a gente tem visto hoje aqui no hospital, a gente tem 2 pacientes internados aqui nesse exato momento aqui no Américas, com miopericardite, que é uma inflamação do tecido miocárdio. A gente tem uma menina internada aqui hoje, de 22 anos, que está evoluindo bem, está no quarto, está tranquila, mas ela fez uma miocardite e está na área Covid, foi Covid positivo. Então, a gente tem visto isso com certa frequência, as manifestações virais das infecções virais que sempre existiram. Só que qual é o problema do Covid hoje? É uma quantidade enorme de pacientes que estão acometidos por essa epidemia e a gente está vendo manifestações que, teoricamente, eram manifestações que não eram muito frequentes, eram manifestações, digamos assim, raras ou infrequentes, e agora a gente tem visto uma quantidade muito grande de pacientes com miocardite. Só lembrando, Elisa, miocardite é inflamação do miocárdio. Mio é músculo. Sempre que eu vou falar em mio, tem músculo no meio. E cardio. Miocárdio é a musculatura do coração. Por um mecanismo complexo, o vírus promove uma inflamação desse músculo, gerando uma miocardite. Normalmente, os episódios de miocardite levam a algum grau de insuficiência cardíaca, que na maioria das vezes tem uma evolução bem favorável. Uma vez saindo da fase aguda da inflamação e da infecção, os pacientes evoluem com uma melhora progressiva e alguns pacientes evoluem com uma miocardite fulminante, e a gente já presenciou no início da pandemia, que a gente não conseguiu definir o que era nem o diagnóstico, a gente teve uma miocardite fulminante que em 5 dias de início de sintomas a pessoa foi a óbito por choque refratário e a gente não conseguiu reverter. Então, é uma coisa grave, mas possa a gente tentar, em algum momento, a gente tentar reverter desde que a evolução seja favorável. Entendeu? Algumas pessoas estão falando sobre cirurgia bariátrica e diabetes. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? O Rubão falou antes, agora a Vera também perguntou. As cirurgias, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, primeiro é a gente entender que não tem uma coisa só, né? A gente está falando de várias técnicas diferentes de desvio ou diminuição do espaço de absorção do alimento, enfim. E algumas dessas, né, Celso, têm até a possibilidade de mudar o metabolismo do corpo. Algumas delas, dentro desse pacotão aí chamado cirurgia bariátrica, existem algumas técnicas mecânicas, vamos dizer assim, que levam à melhoria do quadro do diabetes, né? Lembrando que, em relação ao diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, são 2 doenças diferentes. Elas duas acarretam um aumento da glicemia, mas o mecanismo, a fisiopatologia da doença é diferente. No paciente com diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, a pessoa não tem insulina. A insulina que joga a glicose para dentro da célula. Como eu falei com vocês, a glicose tem que estar dentro da célula. Quando a glicose está no vaso sanguíneo, a insulina pega a glicose dentro da célula e joga para dentro do vaso e joga para dentro da célula. Nos pacientes que já uma determinada idade, com sobrepeso principalmente, as pessoas têm insulina, mas essa glicose está permanentemente aumentada durante muitos anos e a gente começa a ter uma resistência à insulina. A insulina aumenta, que é a hiperinsulinemia, e, consequentemente, você começa a desenvolver o diabetes. Nos pacientes que apresentam diabetes tipo 2, por excesso de peso, por um aumento progressivo dessa glicemia durante anos,
essas pacientes talvez, ou melhor, talvez não, se beneficiam em grande parte das vezes na cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica reduz o peso e, consequentemente, vai melhorar o metabolismo da glicose. Obviamente, o paciente pós-bariátrica também não consegue comer o que ele comia e, consequentemente, a glicose melhora. Então, respondendo a sua pergunta, a cirurgia bariátrica melhora muito o controle da glicose nos pacientes diabéticos tipo 2 com sobrepeso. Desde que a gente, na verdade, faça não só a cirurgia bariátrica, mas que o paciente mude o seu perfil de comportamento. Porque a gente também já viu, infelizmente, até colegas nossos, médicos, passam pela cirurgia bariátrica e começam a criar mecanismos de escape e acabam retornando um ganho de peso, mesmo não tendo mais essa capacidade, vamos dizer assim, de ingerir grande quantidade de alimento, né? Eles mudam o padrão do alimento e acabam ganhando peso de novo. Então, a cirurgia bariátrica ela não é uma solução mágica, ela tem que estar incluída dentro de um projeto de reeducação global do paciente, não é não, Celcinho? Perfeito. É por aí mesmo. Eu sempre brinco que a pessoa tem que fazer a cirurgia bariátrica para diminuir o estômago e no córtex cerebral para mudar o mindset. Se não mudar o mindset, não adianta que as pessoas fazem a cirurgia e no decorrer dos anos a pessoa não só recupera tudo que perdeu e acaba continuando com os mesmos problemas. Em relação à Ana, que está perguntando em relação ao pneu obeso, em relação à diabetes, como eu falei com vocês, existem várias fisiopatologias que levam a diabetes. Tem pessoas que têm uma história familiar muito forte que acabam desenvolvem um episódio de diabetes, apresentam diabetes, independente do sobrepeso, independente da alimentação. Mas no seu caso, mano, não está relacionado à obesidade, mas à genética. Você provavelmente tem alguém na sua família que é diabetes, você pode ter uma alteração no metabolismo da sua glicose, no metabolismo da sua insulina, e tem pessoas também que acabam desenvolvendo um diabetes tipo 1 numa idade mais avançada. Então, tem que fazer uma avaliação detalhada, mas, invariavelmente, o maior problema hoje, que eu sempre falo, o que mata mais no mundo hoje não é guerra, não é Covid, é doença cardiovascular. 1 em cada 3 pessoas tem doença cardiovascular e vão morrer de doença cardiovascular. E o binômio que leva a doença cardiovascular é pressão alta e glicose alta. Então, esse é o problema. A Ana falou, a sua mãe era diabética. Acabou. Filhos de diabéticos têm uma percentual importante de ser diabético. Se hoje você está com diabetes com 30, 40 anos, se você tivesse um sobrepeso, você provavelmente iria ter começado o diabetes 10, 15 anos antes. Mas a genética é a coisa mais importante no desenvolvimento do diabetes. Essa coisa é tão importante que acabou de sair um dado hoje do CDC aqui nos Estados Unidos dizendo o seguinte, aí veio, de onde veio a tal bizarrice lá do Twitter zumbi lá do McCain, que é o seguinte, 94% dos pacientes americanos que faleceram de Covid tinham uma comorbidade, uma doença associada. E, muito frequentemente, obesidade, diabetes e hipertensão, que andam juntas, né, Celcinho? Mais ou menos isso. É importante ter noção que uma coisa puxa a outra. O paciente hipertenso, mais cedo ou mais tarde, vai ficar diabético. E o paciente diabético, mais cedo ou mais tarde, vai virar hipertenso. É impressionante. Existem muitos estudos em relação ao desenvolvimento da fisiopatologia, mas, no fundo, essas coisas estão importantes. O colega, um ouvinte perguntou em relação à atividade física. Eu acho que a atividade física tem que ter muito da sua individualidade, da sua logística. Eu trabalhei com um médico que ele não fazia atividade física, mas a gente trabalhava no 9º andar do prédio, em Laranjeiras, ele subia os 9 andares todo dia quando chegava no hospital. Pela escada, obviamente, no elevador não. Ele subia 9 andares pela escada. A recomendação hoje da sociedade norte-americana, da sociedade europeia, é que a gente faça em torno de 150 minutos de atividade física por semana. Isso dividido entre 3 a 4 vezes por semana. Você pode andar todo dia 30 minutos, você pode fazer 4 vezes de caminhada. Atividade aeróbica pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser caminhada. Qualquer atividade aeróbica é ininterrupta. Não adianta fazer 15 minutos também, porque o metabolismo não dá para isso. Não promove os benefícios. Então, a recomendação hoje é que a gente faça 3 a 4 vezes de atividade física por semana
ininterruptamente entre 45 minutos a 1 hora. Essa é a recomendação atual, mas você tem que ver com a sua logística. A única coisa que não é legal é você apenas fazer somente na segunda, uma vez por semana, a gente fazer uma atividade física de 2 horas achando que vai recuperar o tempo. Não adianta. Você tem que fazer uma coisa regular, com atividade física, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, para você ter um benefício a longo prazo. Lembrando o seguinte, o benefício do exercício físico não acontece somente durante os 45 minutos que você está fazendo exercício. Uma vez que você faça 45 de atividade física por dia, durante horas depois dessa atividade física, o organismo vai recuperar e vai jogar a glicose para dentro da célula e vai fazer um metabolismo reverso para você recuperar toda a energia que a célula perdeu, tirando gordura do seu tecido adiposo, recuperando a glicose, botando a glicose que está em excesso dentro da célula. Então, hoje, é impraticável você ter um paciente diabético que não faça nenhum grau de atividade física. Isso, como o Luiz falou, faz parte do tratamento. É importante demais a pessoa saber que atividade física é tratamento. E hoje, os doentes que têm doença arterial coronariana, já tiveram infarto, já fizeram ponte safena, ou tiveram algum grau de acometimento cardiovascular, hoje em dia, se você botar todos os remédios um do lado do outro e botar atividade física, o que tem maior impacto na mortalidade cardiovascular é atividade física regularmente. Então, lembrando que isso é fundamental para um benefício do doente coronariano diabético. O Tidu tá impressionado que ele achava que só gastava caloria quando fazia exercício. Tidu, o gasto calórico pós-exercício, ele é no mínimo equivalente ao que você gastou, quando não maior. É isso aí. A gente tem que entender, Tidu, que o músculo da gente não tem estoque de glicose. Você gasta a glicose do seu músculo quando você vai fazendo exercício. Ele fica zerado. Então tem que haver um equilíbrio e por isso você acaba trazendo essa glicose da célula de gordura. O que não pode é o seguinte, aquela galera que chega de mar, vamos ao bar, né? Foi andar na praia, andou 40 minutos e sentou para tomar chopp. Aí não dá. Porque você não pode repor o que você perdeu. Senão não vai adiantar nada, cara. Entendeu? Você não vai resolver a vida. É muito divertido, concordo, mas não funciona, entendeu? Se você puder manter o jejum depois da atividade física, toma água para reidratar, pode tomar um desses isotônicos sem açúcar, de preferência, porque aí você sim vai fazer esse deslocamento da glicose da célula de gordura para dentro da célula normal, tá? Não dá para sentar para tomar um chopinho depois de caminhar, não. Outra coisa que eu brinco é o seguinte, isso é uma evolução da espécie humana. Durante 150 mil anos, o homem, para matar uma picanha, tinha que correr o dia inteiro atrás da picanha para matar a picanha, para desossar a picanha para comer. Hoje, você senta numa churrascaria rodízio, vem jacaré, vem javali, vem picanha. E aí não tem como. Se você realmente não controlar, todo mundo vai virar obeso mórbido. Que o organismo humano não está preparado para absorver a quantidade de alimentos que a gente tem. Se a gente for ver na evolução, não precisa ir muito longe, não. 500 anos atrás, na Idade Média, já tinha tinham aldeias inteiras que morriam de fome se tivesse uma nevasca pesada e eles tivessem perdido aquela colheita, eles iam morrer de fome. Isso tem pouco tempo. Então, hoje, a quantidade de alimentos que a gente ingere por dia não tem capacidade o organismo absorver. Por isso que a gente leva ao diabetes. Porque o organismo não está capacitado para ver isso. E todo mamífero é gordinho. Não existe magra, não existe vaca sarada. A vaca é gordinha. Todo mamífero é gordinho. Porque na evolução da espécie, a gente não sabe quando vai comer de novo. Então, o que a gente come, a gente absorve. A gente guarda por um tempo prolongado de jejum. Mas na época das cavernas, dos neandertais, isso era muito bom, porque as pessoas não morriam de fome se ficassem um dia sem comer. Mas o problema é que hoje a gente não fica nem 2 horas sem comer. E cada vez que a gente sente, o negócio vai botar para dentro e a quantidade de caloria realmente não tem como a gente absorver isso. Então as pessoas perguntam, doutor, o que eu posso comer? Eu brinco sempre que é muito simples. Tudo que for gostoso, cheiroso, bonito,
apetitoso, que você estiver louco para comer, não pode, que faz mal. É o teste da mordida. Mordeu, está muito bom, cospe. Agora, o que for verde, cru e completamente sem gosto, aí você pode comer à vontade. Ai, ai. Essa é a versão mais simples da dieta paleolítica que eu já vi até hoje. Bem bastante. Por acaso, hoje é o dia do nutricionista, né? E você está dando aula de nutrição. Maravilha, Aí, né? Sério, hein? Mas olha só, isso é importante, porque até isso que o Eugênio falou aqui é importante ressaltar. Vaca salada não dá leite. Até porque gordura faz parte do metabolismo humano e dos mamíferos em geral. As mulheres precisam ter algum grau de gordura no corpo, percentual, para poder fazer hormônio na idade fértil. Então, é por isso que a atleta não menstrua. A atleta não engravida. Às vezes é um perrengue para um atleta de alta performance engravidar, porque ela não tem percentual de gordura no corpo que ajude a fazer hormônio suficiente. Então, até isso que o Eugênio comentou, que vaca magra não dá leite, é mais ou menos por aí, entendeu? Tem uma lógica. Agora, o que não pode é ser demais, né? Isso aqui é difícil, né? É complexo chegar no meio do caminho, né? O grande problema é que a vaca come só capim, meu amigo. Se você conseguir ficar gordo comendo capim, você me conta, porque não tem jeito. E não tem como chegar para mim, doutor, eu não sei porque que eu sou gordinho. Eu falei, eu sei. Não existe comer capim e ficar gordo, meu amigo. Não tem jeito. Gordinho é gordinho porque a gente come. A gente pode comer errado, a gente pode comer numa hora errada, a gente pode não saber aquilo que está comendo. E outra coisa, o metabolismo da pessoa realmente interfere nisso. Tem pessoas que comem de qualquer coisa o tempo inteiro e continuam magrinhos. Isso faz parte. E tem as pessoas que têm tendência a ser mais gordinho, essas pessoas têm que fazer por onde? Não tem jeito. Aí é metabolismo individual, não tem como fugir disso. Mas a regra é o seguinte, coma menos, faça mais exercício, porque é matemático. É questão de quanto você gasta e quanto você está botando para dentro. E aí não vai ter jeito, entendeu? Eu costumo dizer no consultório, quando faz essa pergunta, não sei por que eu engordo. Primeiro que você come, né? Eu falo assim, lembra de filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial? Campo de concentração? Quem é que era gordinho? Era o alemão ou é o cara que estava preso? Não tem jeito. É isso aí. Não comeu, emagrece, cara. A Elisa está perguntando em relação a até que horas pode comer. Elisa, eu vou ser sincero, é uma coisa que eu não estudo, mas é muito comum, às vezes, a gente perguntar para a pessoa o seguinte, vem cá, o que você tomou no café da manhã? Aí a pessoa fala assim, doutor, de manhã eu não tenho fome para comer. É um motivo simples. Quem não tem fome para comer de manhã é porque come muito de noite. Óbvio. Se você vai sair, você vai num jantar, você vai tomar todas, de manhã você acorda sem fome, é óbvio. Agora, deixa ficar sem jantar. Se você ficar sem jantar, você vai acordar com fome. Então é preciso a gente mudar o metabolismo. A melhor refeição e a mais saudável é o café da manhã. O café da manhã é bom que você coma mais. No almoço, você come mais ou menos, e de noite, cada vez menos carboidrato. O que mata a gente realmente é a farinha branca, é o pão, é a batata, é o arroz, macarrão, o biscoito. Se a gente reduzir a farinha branca, a gente vai reduzir a incidência do diabetes, a gente vai reduzir o percentual de gordura do corpo e a gente vai ter uma vida mais saudável. Então, evite a farinha branca. De vez em quando, comer um docinho, que está numa festa, alguma coisa, não tem problema. Mas não pode abrir a geladeira e ter um quindão na travessa da geladeira, porque não tem jeito. E aí, eu não sei porque que apareceu lá. O quindão não entrou pela geladeira, pela janela. Alguém botou o quindão lá. O negócio é não botar o quindão lá, porque eu gosto de quindim. É só não ter quindim. Eu abro a geladeira, sento no chão e choro, porque não tem nada doce para comer. Isso não tem jeito. Porque se tiver, eu como. Esse aqui é o negócio. A professora Priscila está falando da bolachinha. Essa é uma armadilha terrível. Eu falo sempre para a sua paciente, a dona Jane, só comi os biscoitinhos. Só que eu falo para ela o seguinte, cara, quatro biscoitinhos creme cracker equivale a um pão francês, cara. E tem mais gordura. Daquilo, cara. E tem mais gordura, que é pior ainda. Tem mais gordura saturada do pão francês. Então, a gente tem que tentar melhorar. Em relação à dieta da proteína, volto a dizer, eu não estudo isso. Eu não posso dizer isso como conhecedor de cálcio.
Mas a dieta de proteína não é uma coisa saudável a médio e longo prazo. Você, se fizer uma dieta de proteína, em 15 dias, você até emagrece. Mas quando vai parar de comer a proteína, você vai engordar tudo de novo. O que faz a diferença é mudança de hábito alimentar. É você comer cada vez menos, diminuir um pouco a farinha branca, trocar a farinha branca com frutas. A fruta tem glicose também. A fruta também tem alimento que vai te saciar. Agora, ficar uma dieta só na base de folha e proteína, a médio e longo prazo, isso não vai dar jeito, não. Em relação a vinho, o álcool de uma maneira geral, né? No Congresso Europeu do ano passado, não é que a gente recomende as pessoas a beberem, não é isso. Mas a pessoa que gosta de tomar uma dose baixa de bebida alcoólica, seja um vinho, seja um uísque, umas 3 vezes por semana, alguma coisa assim, numa quantidade boa, alguns trabalhos mostram que talvez tenha um benefício cardiovascular. Seja proibido, mas também a gente não pode incentivar um excesso de bebida. Talvez o vinho, talvez tenha alguns uns benefícios, mas quem fala que vinho é muito bom são os produtores de vinho. Quem é dono de granja diz que ovo é a melhor coisa para a saúde. E quem tem fazenda diz que carne é fundamental. Então, cada um defende os seus interesses. A única coisa que eu acho é que a dieta tem que ser balanceada. O homem, eu digo sempre assim, se o leão comer só capim, ele vai morrer. Se a vaca comer só filé mignon, ela também vai morrer. Então, o homem, de uma maneira geral, nós somos precisamos de alimentos variáveis, mas tem que comer arroz, feijão, a carne vermelha pelo menos 2 vezes por semana, frutas, legumes, verdura. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação diversificada. Em relação ao ovo, a grande vantagem do ovo é que ele não tem a farinha branca, que é o grande problema. Então, às vezes, no café da manhã, se você puder substituir o pão francês por 2 ovinhos mexidos, pouco na manteiga, com essas panelas antiaderentes que não tem muita gordura, eu acho que você pode tranquilamente substituir a farinha branca por ovo. Comer fruta, ovo, um iogurte, uma fibra. Eu acho que é mais importante em relação a isso que eu acho. Em relação ao pão integral, volto a dizer, não sou nutricionista, mas alguma coisa, só um toque importante. Quando você vê que o pão está escrito integral, não necessariamente é que tem farinha somente integral. Então é importante, se você quiser comer uma alimentação integral, que tenha que ser 100% integral. Então você tem que ver, porque às vezes você bota integral, tem 30% de farinha integral e muita coisa de farinha branca. E aí você está achando que está fazendo certo, mas não está fazendo. Outra coisa, os gordinhos gostam daquilo que é integral e comem 5 fatias de pão integral dizendo que é saudável. Não adianta. Você tem que tomar cuidado. Outra coisa, a única coisa que não engorda hoje é oxigênio e água. O resto engorda. Fruta engorda. Não pode comer 5 mangas depois de uma refeição porque disseram que fruta é saudável. Então, tudo engorda. Tem que ter balanceado. A única coisa é que você vai comer folha e capim. Tirando isso, tem que ter uma alimentação balanceada e comer cada vez menos para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Meu irmão, olha, essa conversa está maravilhosa. Você é um cardiologista mais divertido que a galera já conheceu, com certeza, né? E por isso que você faz o sucesso que você faz como médico. É importante a gente lembrar que para as pessoas, isso que ele falou, tem um resumo importante. Quando você precisa perder peso, o negócio é o seguinte: tem que realmente comer menos, porque na perda de peso, a dieta é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O exercício é fundamental para a vida, mas para perder peso, você pode malhar 5 vezes, 5 horas, 8 horas por semana. Se você comer um monte, vai ficar no 0 a 0 ou vai até engordar, dependendo, né? É mais ou menos isso. É isso aí. Isso aí. Maravilha. Tem que fechar a boca. Não tem jeito. A coisa mais importante para emagrecer é spa. Aí os pacientes falam assim, doutor, mas spa é muito caro. Não, compra na farmácia esparadrapo. Bota na boca, meu amigo. Não tem erro. Melhor coisa para emagrecer é spa. Esparadrapo. Bom, Celcinho, minha irmã resumiu aí tudo, a gratidão da minha família eterna para você. Você desde sempre, né? Agora cuidou do meu pai, cuidou da minha mãe, cuida da minha sogra hoje em dia. Enfim, meu irmão, tamo junto. Se cuide.
cuide da sua família. E assim que puder, a gente vai estar junto. Tá? Obrigado, meu amigo. Beijo em casa aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Estamos juntos. Vejo você sempre. Beijo grande. Obrigado, eu que te agradeço. Obrigado a todos pela audiência. Boa noite. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos que estão assistindo. Lembrando, amanhã a live é às 5 horas da tarde, 17 horas. É no Instagram da CBN Oficial. Eu vou estar conversando com o Márcio Atala, sabe sobre o quê? Exercício físico e saúde. Como não foi combinado, não, mas deu tudo certo. Espero todo mundo amanhã, às 17 horas. A Elisa vai postar, vai estar no meu stories, vou botar no feed também. É a live na CBN Oficial, no Instagram da CBN Oficial, com o Márcio Atala. O Instagram está me começando a contagem regressiva, vou terminar, senão a gente perde a live. Galera, obrigado, Celcinho, de novo. Se cuide. Beijo no doc para vocês. Até mais.